podermos. Aí está. E também os comentários, que às vezes algumas pessoas fazem perguntas pelos comentários, pelo chat. Isso. Prontos, agora sim, estamos prontos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Se você puder partilhar, quero o link do YouTube, é o nosso canal da igreja. Quero o link do Zoom, aquilo que der mais jeito para vocês, né? Que é para que toda a gente possa ter acesso à palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos nos colocar na presença dele para que ele possa nos guiar. Ele é o dono da palavra, então que ele possa nos guiar e nos dirigir nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui partilhando algo da palavra do Senhor e trazendo luz à tua palavra, né, para que as pessoas possam entender essa justificação maravilhosa pela fé. Não será por meus méritos, mas pelo agir do teu Santo Espírito, na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Romanos, né? Entramos então já há 4 semanas atrás nessa carta aos Romanos, né? Essa cidade tão importante, capital do Império, e trazendo aqui um bocadinho do contexto histórico, né? Roma era o centro do mundo no primeiro século, uma metrópole barulhenta, cheia de templos, filosofias, comércios, escravos, militares, todo tipo de gente, e dentro dessa célula urbana havia uma igreja, né, misturada ali com judeus e gentios que haviam se convertido. Mas, a certa altura, os judeus foram forçados a deixar. A gente tem essa informação lá em Atos, capítulo 18, não estou em erro, quando o imperador Cláudio César expulsou os judeus de Roma, e isso foi ali por volta do ano 49. Depois, com a sua morte em 54 e a ascensão de Nero, os judeus voltaram outra vez para Roma, mas encontraram uma igreja já completamente diferente, né? Uma igreja com práticas mais gentílicas, menos ênfase nas tradições judaicas, e claro que isso gerou um atrito, né, nesses judeus que voltavam. E Paulo escreve a Romanos, por volta ali do ano 56, 57, provavelmente ali de Coríntio, com dois objetivos bem humanos e bem espirituais ao mesmo tempo: unir cristãos, judeus e gentios na mesma fé, e também tem um propósito que era preparar o terreno para a sua futura viagem missionária à Espanha, que passaria por Roma. Romanos é um tratado, né, uma carta pastoral, um tratado da teologia talvez mais completo de todo o Novo Testamento. Nós começamos essa carta no capítulo 1 a falar, Paulo começa a falar da humanidade que não tem desculpa, mostrando que todos, sem exceção, estão debaixo da ira de Deus, caíram num abismo moral, rejeitaram o Criador, adoraram a criatura, mergulharam na desordem espiritual, e a radiografia é que todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus. Nós vemos isso lá no capítulo 3, que ele vai fazendo desde o capítulo 1 ao capítulo 3 uma radiografia do povo, tanto gentios, pagãos, como aqueles mais moralistas, como os judeus. No capítulo 4, ele tem Abraão como a prova dessa salvação pela fé, e Davi, dois gigantes da história judaica, que são apresentados aqui como prova viva daquilo que ele estava vivendo, né, que Abraão tinha sido justificado também pela fé, anterior a qualquer tipo de obra, né? A justificação pela fé de Abraão veio antes da circuncisão e muito antes da lei. E, resumindo, Paulo mostra esse problema do pecado universal nos primeiros 3 capítulos. No final do terceiro capítulo, a salvação através da fé em Cristo Jesus. E, depois, no capítulo 4, o exemplo de Abraão. E agora, capítulo 5 é o capítulo onde Paulo muda da
sala do tribunal, né, que até agora tinha sido um tribunal de Paulo acusando, né, e mostrando para nós a nossa necessidade e o único caminho para a justificação que é a fé, e agora entra numa sala de estar uma conversa mais agradável, onde ele vai falar de algumas benesses dessa fé. Se antes ele tratou da nossa culpa, agora ele vai tratar das bênçãos e consequências de termos sido justificados. Então, o tom da carta muda agora no capítulo 5, deixa de ser um tom de denúncia e vira uma celebração à graça do Senhor. Né? Nós temos aqui do verso É 1 viagem, ao então, 2, nós temos aqui a falar dessa paz, né? Esse, que não é um sentimento barato, né? É uma reconciliação, não é uma paz emocional, mas é uma reconciliação, o inimigo que virou filho. Depois do 3 ao 5, de nós termos que nos gloriar em Deus até nas tribulações, né? Que parece um paradoxo, mas é essa fé que produz perseverança, caráter, esperança, e que essa esperança não engana, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações. No verso 6 ao verso 11, nós temos o amor demonstrado através da história. Cristo morreu por ímpios, por fracos, por pecadores e inimigos, e Paulo esmaga qualquer ideia de que Deus esperou que a humanidade melhorasse. E depois, do verso 12 ao verso 21, fala aqui da comparação entre Adão e Cristo, dois cabeças, dois representantes, dois destinos completamente diferentes. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. Um gesto destruiu, um gesto restaurou. E Paulo monta um contraste que funciona quase como pios- poesia teológica. Começando o capítulo 5, aqui Paulo já não está só provando um ponto, está mostrando o que significa viver a realidade da justificação, né? E ele já começa o verso 1 falando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor. Um versículo tão maravilhoso e tão complexo que dava horas e horas de ministração, de estudo, de pregação. Ele fala do tema principal, justificado, justificação. É um termo jurídico. Deus, o juiz, declara justo o pecador com base na obra de Cristo. Não é se tornar bonzinho primeiro para ser justificado. É ser declarado justo pela justiça de um terceiro, no caso, Jesus, que é Cristo. É Deus tratando o homem como se ele tivesse vivido a vida de Jesus, perfeito e sem pecado, e tratou Jesus na cruz como se ele tivesse vivido a nossa vida de pecado, né? É importante sabermos que a justificação é um ato único de Deus. Não existe mais justificado ou menos justificado, né? Às vezes a gente pode pensar que sim, mas não. Todos somos justificados no mesmo nível, não existem diferentes níveis de justificação. E ele é um ato único. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Né? Essa parábola dos trabalhadores da vinha que está lá em Mateus capítulo 20, do verso 1 ao 16, né? E ainda que aqui Jesus não usa o termo justificação, o princípio é muito semelhante. É a história que Jesus conta que vira de ponta cabeça as nossas ideias de merecimento, de mostrar como o reino de Deus funciona segundo a lógica da graça e não segundo a lógica humana. Uma lógica que escapa da matemática e entra no território do coração generoso de Deus. Então, essa parábola de Jesus, lá de Mateus capítulo 20, do 1 ao 16, é mais ou menos assim, eu vou resumir. O dono de uma vinha sai várias vezes ao longo do dia, de manhã cedo, depois às 9, depois ao meio-dia, depois às 15 horas, depois às 17 horas, e a cada uma dessas horas ele contrata trabalhadores.
todos aceitam o salário combinado com ele. E no fim do dia, ele paga o mesmo valor para todos, inclusive para quem trabalhou apenas uma hora. E quem chegou mais cedo protesta achando injusto. E o dono da vinha responde assim, com aquela frase que arranca, né, o tapete da nossa justiça própria, né? Ele diz assim: Olha, não estou sendo injusto com vocês. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o vosso olho é mau porque eu sou bom? Então, essa é uma história que mexe com a gente e que desmonta a ideia, de que Deus funciona como um contador, como um contabilista celestial que vai apontando as nossas horas de serviço. Mas não. Jesus apresenta um dono da vinha generoso, que paga por amor e não por cálculo. É como se Deus dissesse: O meu reino não é sobre quem chegou primeiro, mas sobre a minha bondade que alcança a todos. Existe uma teologia por trás dessa parábola, né? Uh, Falando aqui na linguagem da caminhada da fé, da justificação, é que Deus não recompensa segundo meritocracia, mas segundo graça. E graça não segue as nossas tabelas. Aprendemos que os trabalhadores que representam gente que chega a Deus em diferentes momentos de vida, alguns cedo, outros desde a infância, né? Outros no meio do caminho, outros no finalzinho, como aquele ex-ladrão da cruz, né? O salário representa salvação, que é mesmo para todos, ninguém recebe meia salvação, como ninguém é meio justificado e ninguém é mais justificado do que outros. E depois tem a murmuração de alguns, que mostra também a velha tentação humana de comparar espiritualidade como quem compara recibos de salário, né? O dono da vinha mostra o coração do Pai, livre, soberano e generoso. Esse texto é uma pequena bomba contra o orgulho religioso e um abraço para quem chega atrasado, achando que não tem mais lugar. Mas no reino de Deus, todos têm lugar. Justificação é igual para todos os que recebem Jesus pela fé. Não existe diferentes níveis de justificação. Ninguém pode apontar o dedo para ninguém e dizer: Eu sou mais justificado que você. A justificação é um ato jurídico em que o juiz considera justo o arguido. A salvação, a santificação, já é um processo, né? Já é um processo que esse justo, esse que foi declarado justo, agora vai se submeter para viver como o justo que ele mesmo foi declarado, né? A justificação e a santificação caminham juntas, mas nunca se podem confundir. A primeira é um veredito, a segunda é um processo. Uma acontece no instante que nós queremos, a outra acontece durante a vida inteira. E essa diferença é tão decisiva, e se a gente misturar as duas coisas, a fé fica meio confusa. Ah, a justificação funciona como uma cena de tribunal. O pecador entra culpado, mas unido a Cristo, recebe o veredito do próprio Cristo. O juiz não faz vista grossa, ele não finge que o pecado não existiu. Ele julga o pecador em Cristo e por isso declara justo. É um ato externo, objetivo, baseado na obra de outro, no sangue e na justiça de Cristo. A santificação, por sua vez, ele já funciona como um treinamento de vida. Depois do veredito, da justificação, o mesmo Deus que declarou justo, agora começa a moldar o caráter dessa pessoa. É obra do Espírito Santo. A pessoa que já foi considerada justa, ela agora aprende a viver como justa. Troca os hábitos, deixa as velhas coisas, as velhas, é feito poda, né? Como a palavra de Deus diz em João capítulo 15, e ainda que a árvore já tenha sido declarada boa, ela precisa de ser podada, né? E essa
parábola dos trabalhadores da vinha, ela também conversa um pouco sobre isso, né? Porque o trabalhador recebe salário inteiro numa hora, isto é justificação completa e imediata, mas tem o dia de trabalho, a vinha, o aprender o ritmo, o crescer, o suar, o amadurecer. E isso lembra a parte da santificação contínua, gradual, às vezes cansativa, porém sempre acompanhada pelo dono da vinha que está lá do nosso lado. A santificação nunca melhora a justificação. O justo não fica mais justificado à medida que cresce. Ele apenas se torna mais parecido com aquilo que foi declarado. É como se a vida cristã fosse uma tentativa sincera de alcançar no nosso dia a dia o que Deus anunciou no tribunal celestial. Deus anunciou essa justificação, como diz o texto, né? Justificados, pois, mediante a fé. A fé aqui é o meio pelo qual nós somos justificados, não a causa. A causa é a graça de Deus, a causa é a obra de Cristo, mas o meio pelo qual recebemos é a fé, essa confiança, essa entrega, o descansar naquilo que Cristo fez e não naquilo que eu faço. E quando eu vivo isso, eu tenho paz com Deus, que é o seguimento do verso 1, né? Não é apenas um sentimento de tranquilidade, é o fim da inimizade. Porque antes disso, nós éramos inimigos de Deus. E agora somos reconciliados. Deus não está mais contra nós em juízo. Antes, pelo contrário, agora Deus é por nós. E quem será contra nós, como diz a palavra? Olha que maravilha, mudou o jogo. Passamos de inimigos a filhos por adoção, né? Paulo está dizendo, olha, a justificação não é só uma doutrina abstrata. Ela muda o nosso status diante de Deus. O crente não vive mais tentando para ver se está tudo bem com Deus e ele. Não, em Cristo. O crente sabe da sua posição diante de Deus Pai. E não só, olha, verso 2: por meio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha que bênção! A justificação não é só uma doutrina abstrata, é algo que nos dá privilégios, que nos dá novas posições, obtivemos acesso. Essa linguagem aqui no original é a imagem de alguém que tem autorização para chegar diante de um rei, para entrar no átrio do Senhor, para entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. É aceder ao rei sem necessidade de rendezvous. Né? Aqui na França tem essa questão do rendezvous. Tem que marcar para ir lá no banco, tem que marcar para ir lá na mairie, tem que marcar para falar com a professora dos nossos filhos, tem que marcar para falar com o gerente não sei do quê, tem que marcar para ir no médico, mas para falar com o dono do universo é sem rendezvous, meus irmãos. Glória a Deus! Temos livre acesso. Paulo está nos lembrando o véu, aquele véu que tinha uma espessura de 5 dedos. Ele se rasga de alto a baixo. O lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano com sangue de animais, para nós está aberto. Mas não está só aberto, meus irmãos. Nós somos convidados a entrar. Olha que bênção! Como a justificação é algo tão importante para nós, como é muito mais do que algo, não é nada abstrato, é algo que nos dá acesso, nos coloca numa posição privilegiada. Olha o que é que diz Hebreus capítulo 10, versos 19 e 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, noutras traduções, liberdade, confiança, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, aproximemo-nos.
Aproximemo-nos com sincero coração, certeza. Irmãos, não tenha dúvida, tenha certeza da fé, um coração purificado e purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura da palavra. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, meus irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha o privilégio que nós temos, meus irmãos. Você fala com o dono do universo livremente, livremente. E é Cristo quem nos conduz à presença de Deus. Nós não chegamos lá sozinhos. Chegamos lá na pessoa de Cristo, com o sangue dele, pela obra dele. Temos livre acesso, não pela nossa performance espiritual, não por nossos méritos, mas pelo sangue temos acesso ao Senhor, à sala do trono, sem burocracia. Sem burocracia, meus irmãos. Nesta graça estejamos firmes, diz o texto. A vida cristã, ela começa em graça, ela continua em graça, ela acaba em graça. Não é graça para entrar e depois desempenho para permanecer. É graça do princípio ao fim, na qual estamos. Uma posição. O crente está em graça diante de Deus. Devemos estar firmes na nossa posição diante de Deus. Se existe dúvida no seu coração, tem algo errado com a sua fé. Me perdoe. Romanos capítulo 8, verso 16, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E muitas pessoas não se entregam completamente a Deus. E isso faz com que vivam inconstantes e duvidosas. Se você não se sente filho ou filha, faça aquela oração que Davi fez, meus irmãos. Sonda-me, Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23, 24. Se glorie em Deus, confie em Deus, nesta graça, no acesso que Ele nos deu, sem burocracia. Não precisa mais do sábado, não precisa mais do templo, não precisa mais do sacrifício, não precisa mais do sacerdote religioso, não precisa. Agora você precisa do sangue de Jesus sobre a sua vida e entre na sala do trono com ousadia, com certeza. É isso que Paulo está falando. Olha, até agora eu dei ripada, né? Paulo, capítulo 1, vocês não merecem, vocês são indesculpáveis. Capítulo 2, né? Capítulo 3, vocês são pecadores, não há um só justo, não há quem busca Deus. Mas agora está dizendo: olha, crê em Cristo Jesus. Crê em Cristo Jesus. E tudo aquilo que eu falei, toda aquela condenação, é passado. Agora é uma nova vida no sangue de Jesus. Nos gloriamos na presença da glória de Deus, ainda no verso 2. Gloriar-se é alegrar-se, se exultar, esperança, certeza futura baseada na promessa fiel, não no talvez. Nós não temos essa esperança baseada num talvez. Talvez, se eu morrer, eu vou para o céu. Talvez, eu um dia vou estar com Jesus. Não! É uma certeza. Uma certeza. E glória a Deus por isso, plena certeza, restauração completa daquilo que nós perdemos lá, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é passado. Nós vamos viver, estamos vivendo essa glória de Deus no nosso dia a dia. O crente tem a esperança que mais ninguém tem. Mais ninguém tem vida eterna. Vida gloriosa depois desse tempo presente, uma esperança gloriosa em Deus, uma coroa de justiça, uma coroa de glória, uma coroa de alegria, uma coroa de vitória. Infelizmente, hoje muitos estão trocando as coroas de Deus por coroas mundanas. Mas nossa esperança está na glória que virá. Romanos 8:18, porque eu tenho certo que os sofrimentos desse tempo presente não se podem comparar com a glória que vai ser revelada a nós. O crente vive olhando para a frente, não
temendo o julgamento, mas aguardando essa coroação. Isso nos dá coragem para viver hoje. Isso nos motiva para viver hoje, para entrar na sala do trono hoje, com graça, com louvor, com gratidão. Não se gloria somente no que há de vir, mas naquilo que já vive agora. Essa maravilha que já vive agora. E outra coisa, olha o que o texto fala no verso 3, Romanos capítulo 5, verso 3, verso 4. Alguns não vão gostar desta parte, mas olha o que o texto diz. Sabendo isso, que a esperança futura, não somente isto, não somente na esperança, nós nos gloriamos não somente na esperança futura, né, ligação com o verso 2, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Parece que Paulo agora fala assim, mas como é que é isso aí? Eu me glorio também nas tribulações, né? Paulo está falando assim, olha, a nossa ah, esperança, a nossa glória, ela não é só futura, mas também nas tribulações presentes. Por que Paulo fala disso? Porque Paulo sabia a diferença entre justificado e santificado. Quando justificados, o Espírito Santo começa em nós o processo de santificação. E como é que funciona esse processo? E é aqui que muitos caem. E é aqui que muitos não aguentam. E é aqui que se vê quem é quem. Porque é aqui que Deus vai separando da nossa vida os carrapatos, as impurezas que nós trazemos agarrado a nós. E todo esse processo não é fácil. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: ninguém aprende nada nos momentos de festa, de alegria. Ninguém aprende nada nos momentos de gozo. Nós aprendemos nas tribulações. Nós aprendemos nas fraquezas. Olha o que é que diz Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque nela se vê o fim de... Nela onde? Na casa do luto, se vê o fim de todos os homens. E os vivos aplicam isso ao seu coração. É uma ideia simples, mas muito forte. A casa do luto ensina. A casa da festa distrai. O sofrimento abre espaço para a reflexão, enquanto a euforia muitas vezes embriaga o nosso discernimento. Isso não significa que Deus é contra a festa, antes pelo contrário, Deus é a favor de festa, né? Ele mesmo instituiu várias festas ao povo, mas o que Deus está dizendo é que quando nós estamos em momentos difíceis, momentos de dor, nós refletimos, nós pensamos, nós aprendemos, nós mudamos. É isso que Deus está falando aqui. É um tipo de sabedoria que uh, só nasce quando o ser humano encara a sua fragilidade, as dificuldades da vida. Isso é muito claro, só quando nós estamos doentes é que entendemos o tanto que somos limitados, é que entendemos o tanto que somos fragilizados, né? Na casa do luto, nós percebemos que o tempo corre, que o tempo passa rápido, nós percebemos que o nosso coração precisa de um alinhamento, as nossas prioridades mudam, nós percebemos que a vida é um sopro, que Deus é eterno e nós não somos, e nós percebemos que devemos viver com um propósito mais urgente do que parece. Mas as dificuldades de Deus, elas vêm fazendo isso, vêm nos aperfeiçoando, como um martelo que bate no escopo do escultor e vai arrancando pedaços de um bloco de pedra até formar uma obra-prima, uma obra perfeita. A Bíblia diz isso. Efésios capítulo 2, verso 10. Logo após o texto áureo da graça, ele diz assim, olha, somos feitura dele, criados, somos feitura, criados, moldados por Cristo, em Cristo, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós somos moldados, Cristo vai nos moldando, vai nos refazendo segundo a sua imagem. Esse é o processo de santificação que é doído, que é sofrido, né? Porque vai contrariar a nossa carne. Jeremias 18, verso 3 a 4, fala do oleiro
que amassa o barro e que faz o barro de novo, o vaso conforme a sua vontade. Deus que nos justifica, agora quer nos santificar, nos limpar, nos purificar para sermos à altura daquilo que Ele decretou. Se Deus decretou que está justo, ainda nós sendo falhos, Ele quer que a gente caminhe para essa justiça. E Deus vai fazer isso como? Através das tribulações. Tribulação significa pressão, aflições, apertos, perseguições, lutas, sofrimentos em geral, né? E ele traz aqui uma corrente de transformação. Tribulação produz perseverança, né? A provação vivida com Deus produz firmeza, né? A perseverança é essa constância sob pressão, não desistir. Essa esperança gera experiência. Essa perseverança gera experiência, né? Experiência aqui significa caráter aprovado, testado como ouro, passado pelo fogo. Não é ouro novo, é o mesmo ouro, mas agora comprovado, agora purificado, né? E essa experiência gera mais esperança ainda, porque quanto mais nós crentes vemos Deus nos sustentando na prova, mais cresce a certeza de que Ele completará a obra até ao seu grande dia. A tribulação em Cristo não é buraco sem sentido, é uma escola de caráter, combustível e esperança. Verso 5. Ora, a esperança não nos envergonha, né? Nós somos apertados, né? Nós somos atribulados, ou apertos, espremidos. Isso vai nos dar perseverança, porque Deus vai nos sustentando, vai nos ajudando. Essa perseverança nos dá experiência, ou seja, nos faz aprovados, caráter aprovado diante de Deus, e isso aumenta ainda mais a nossa esperança, porque nós vemos Deus em todo o processo. Mas, verso 5 diz: a esperança que não nos envergonha. Porquê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Olha, essa esperança que nós temos em Deus não nos envergonha, ou seja, não é uma esperança que vai nos deixar decepcionados no final. Deus não frustra a expectativa que Ele mesmo gerou. Se você esperar e colocar as suas expectativas no seu dinheiro ou nas suas riquezas, certamente se vai desiludir. Se você esperar no seu intelecto, na sua capacidade intelectual, no seu estatuto, certamente você vai se desiludir, porque tudo isso vai passar. Mas a esperança naquilo que Deus tem para nós lá na frente não vai desiludir ninguém. E nós temos a certeza disso. Porquê? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Irmão, olha a linguagem de Paulo. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Não é um pingo de amor. Não é um cheirinho de amor. É derramado generosamente. E isso pode ser entendido como o amor de Deus por nós, a certeza de que Ele nos ama, e quanto o amor de Deus em nós, né? Que é o amor que nós passamos a ter, né? E os dois se alimentam. Por quê? Porque quem sabe que é amado também passa a amar o próximo. Por isso que a maior prova de que eu conheço o amor de Deus é o tanto que eu amo o meu irmão. Próprio A própria palavra fala sobre isso. Se você não diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso, né? Porque esse amor de Deus derramado nos nossos corações nos faz entender o quanto que Deus nos ama e nos faz também amar o nosso próximo, porque refletimos a imagem daquele que nos amou. Ele é derramado pelo Espírito Santo. O Espírito nos faz sentir essa experiência real. É ele que torna o amor de Deus uma realidade sentida no nosso íntimo. Eu não sei apenas, irmão, isso é muito importante. Eu não sei apenas no meu intelecto que Deus me ama. Não. O Espírito Santo faz com que esse amor desça do meu intelecto para o meu coração e que eu sinta esse amor a cada dia, em cada detalhe da minha vida. Em cada coisinha que acontece, eu sinto livramento, cuidado, direcionamento de Deus. E olha, essa esperança que não nos confunde. Verso 6.
Eu espero conseguir acabar. Verso 6. Porque Cristo, olha que maravilha aqui. Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aqui, a nossa condição, quando Cristo morreu por nós, fracos, incapazes de nos salvar, moralmente impotentes, ímpios, sem reverência, sem piedade, sem qualquer tipo de alinhamento com Deus e a seu tempo, no tempo certo. Deus morreu por nós, sendo fracos, ímpios, no tempo dele. O Deus tem o tempo certo para todas as coisas, inclusive para a nossa salvação. Deus não esperou a humanidade melhorar para que ele nos amasse. Ele nos alcançou no pior estado que nós estávamos. Isso mata qualquer orgulho espiritual. E olha qual é a prova desse amor tão grande. Porque ele nos alcançou sendo no pior estado que nós estávamos. E olha, versos 7 e 8. Dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores, ou seja, sendo nós ímpios e fracos, como diz no verso anterior. O padrão humano sacrificial está no verso 7, ou seja, por um justo, um correto, uh, quase ninguém morreria, mas talvez por um bom, alguém querido, generoso, talvez alguém se sacrificasse, como um pai se sacrificaria por um filho, por uma esposa, um marido. Esse é o padrão sacrificial, ainda que seja raro. Paulo deixa bem raro, mas pode ser que por um bom, talvez alguém ouse morrer. Mas olha o padrão divino. Deus vai além. O padrão divino é completamente diferente do padrão humano. Cristo não morreu por gente boa, mas sendo nós pecadores. Ele prova, cruz, é o argumento definitivo de Deus sobre o seu amor. Duvidar do amor de Deus, olhando para as circunstâncias, é fácil. Mas Paulo nos manda olhar para a cruz. O amor de Deus não é deduzido pela vida que eu levo, e sim pela morte que Cristo levou por mim. Olha o que é que a palavra de Deus está falando conosco aqui. O amor de Deus não se mede através das bênçãos materiais que Deus te dá. O amor de Deus não se mede através dos dons que Deus te dá. O amor de Deus não se mede através do quanto que Ele te abençoa nesta vida. O amor de Deus se mede pelo tanto que Ele sofreu numa cruz por nós. Pensa assim, você podia ser a pessoa mais miserável deste mundo, sem dinheiro, sem condições, passando fome, passando perseguição, sofrendo perdas na família. Mas quando você olha para a cruz, você contempla toda a prova que você precisa do amor de Deus por si. Pensa em Jó, no seu momento de maior dor, angústia, perdeu bens, perdeu família, perdeu filhos, perdeu empregados, perdeu estatuto, perdeu tudo. E ele diz assim no verso 25: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. E mesmo que essa carne aqui quebre, se destrua, um dia será revestida a minha pele, e na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó não tinha dúvidas do amor, ele sabia, estava passando por dificuldades, mas ele era fiel a Deus. Ele estava passando por escassez, mas ele era fiel a Deus. Ele sabia que o seu Redentor vinha e um dia se levantaria sobre a terra. A morte de Cristo na cruz do Calvário é toda a prova que nós precisamos de que Deus nos ama. Não fique pensando assim, ai, mas eu não consegui aquele trabalho que eu queria, será que Deus me ama? Ai, mas não consegui aquele casamento que eu gostaria, será que Deus me ama?
Ai, mas eu ainda não falo em línguas. Será que Deus me ama? Prova que Deus nos ama. É que Ele se fez carne e viveu nessa terra e se sacrificou por mim e por você. Nunca duvido disso. E no verso 9 e 10 diz assim: logo, muito mais agora. Se Deus fez isso tudo, se Deus nos justificou, sendo nós falhos, se Ele foi para a cruz, se Ele se sacrificou, sendo nós falhos, verso 9, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo usa aqui muito mais duas vezes. Ele está passando do argumento do maior para o menor. É como se Paulo dissesse: nós éramos muito inimigos, mesmo assim ele morreu por nós. E agora que somos justificados, muito mais seremos abençoados por ele. Salvos da ira pelo sangue. Se Deus fez a parte mais difícil, que era justificar inimigos com o preço de sangue de Cristo, muito mais agora ele vai nos livrar do juízo final, do inferno. Quer dizer, o crente não vive mais com medo da ira, não vive mais com medo do inferno, não vive mais com medo da condenação. Verso 10, nós estamos reconciliados pela morte de Cristo para uma vida eterna. Quando inimigos, fomos reconciliados da morte de Cristo, por Cristo. Agora, reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo, ressurreição e intercessão ativa diariamente. A obra de Cristo não é só passado, mas é presente e é futuro. A nossa esperança está na vida ressurreta de Cristo, não numa constância de humor. Eu acho que Deus não me ama, porque Deus não me dá isso e não me dá aquilo. Irmãos, você quer mais do que aquilo que Deus já te deu. Mas Deus pode abençoar? Pode, mas também pode não abençoar mais, porque tudo o que Ele já fez, que era necessário para nós, já fez. Vamos deixar de ser crentes birrentos. Vamos deixar de ser meninos birrentos, como aquela criança que vai no mercado e que quer um bombom e que a mãe não dá o bombom e ela faz uma birra e deita no chão e grita. E a gente, como pais, passa a maior vergonha, né? Não sei se algum dos vossos filhos já fez isso, né? Espero bem que não, mas nós já vimos esse tipo de situação. E nós, às vezes, estamos como essa criança, porque Deus não deu o bombom que eu queria, então Deus não me ama, eu sou um coitadinho. Irmãos, Deus morreu, sacrificou, quando nós não merecíamos nada. Quer maior prova do que isso? Verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos em Deus. Agora a alegria não é só nas bênçãos, mas é no próprio Deus. Nós nos gloriamos em Deus, nós nos alegramos em Deus. A reconciliação, quem é salvo, quem entende, quem recebe essa graça transformadora, ela muda o foco. Ela faz-nos entender que o maior presente é o doador. O maior presente é o próprio Deus, né? E nós recebemos é um dom, não é uma conquista. A maturidade cristã, ela vai nos tirando do eu quero as coisas de Deus e vai nos transportando para eu quero o próprio Deus. Vejam a diferença que é ser maduro. Isso é maturidade cristã. Saber que o seu maior tesouro é o próprio Deus, é o próprio Cristo habitando em si, muito mais do que as bênçãos que Ele pode lhe dar aqui nesta terra. E Paulo começa agora, a partir do verso 12, a fazer aqui uma comparação entre a obra de Adão e a obra de Cristo. Portanto, assim, verso 12, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui começa essa famosa comparação entre Adão e Cristo. Ele fala, por um só homem. Adão é visto aqui como o cabeça representativo de toda a raça humana, porque todos saímos de Adão, né? Adão e Eva foram os primeiros seres humanos. E nós vimos de Adão e Eva, todos nós. A própria ciência já caminha nesse sentido, né? E todos nós
somos representados nesse nosso primeiro pai ancestral, que é Adão. Por ele o pecado entrou como um intruso, contamina tudo, como aquela forma de bolo que é amassada, e todo o bolo que eu vou fazer com aquela forma é amassada, né? E entra o pecado, e com o pecado vem a morte física e morte espiritual, entram como consequência do pecado, e essa morte passa para todos, porque todos pecaram. Nós somos representados em Adão, no pecado original, na queda. E também pecamos de facto, né? Paulo mostra que o problema humano não é um ambiente ruim ou a falta de educação, mas está nas raízes da nossa natureza caída. Nós não somos, ah, nós não somos pecadores. Olha esta coisa interessante, vê se eu me consigo explicar. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Então, nós pecamos porque essa é a nossa natureza. E ninguém consegue fugir dessa realidade. Olha o que é que diz 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu quero trazer uma observação sobre todo o processo da graça sobre a vida cristã, sobre o crente, sobre o salvo. A nossa salvação, presta atenção a isto aqui. A nossa salvação, ela é plena e perfeita, mas ainda falta o último estágio. Eu vou explicar isso para não parecer herético. Primeiro, nós fomos salvos da consequência do pecado. Isso é a justificação. Ou seja, o juízo que devia cair sobre nós caiu sobre Cristo. A culpa foi retirada. A condenação foi cancelada. O passado já não nos acusa mais porque o sangue de Cristo apagou a nossa dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, primeiro, nós somos salvos da consequência do pecado. Segundo, estamos sendo salvos do domínio do pecado. Isto é, santificação. O pecado ainda está presente, mas não manda mais. Ele perdeu a chave da porta. Ele ainda pode bater à porta, mas ele não morde mais por direito. Agora o Espírito nos capacita a dizer não, a vencer os hábitos antigos, a desejar o bem. O poder mudou de mãos, né? E próxima segunda-feira nós vemos um mapa dessa libertação em Romanos capítulo 6. Então, primeiro, nós somos salvos da consequência do pecado. Segundo, nós estamos sendo salvos do domínio do pecado. E terceiro e último estágio que ainda passaremos, seremos salvos da presença do pecado. Isso é glorificação. O dia virá em que não haverá mais sombra de pecado, tentação, não haverá mais queda, conflito interno, autoculpa, arrependimento, nada. O dia virá que a alma estará inteira, o corpo renovado, restaurado, e Deus será tudo em todos. Essa é a nossa esperança. E não é de virar um anjo, mas de virar plenamente humano segundo Cristo. E essas são as três etapas que formam a linha do tempo da graça. Fui salvo da culpa, da consequência, estou sendo salvo do poder, do domínio, e serei salvo da presença, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. É como se a salvação fosse uma porta, justificação, um caminho, santificação e um destino, glorificação. E Cristo é o dono de tudo isso. Ainda sofremos porque o pecado permanece presente na humanidade. Herdamos de Adão uma natureza caída. E enquanto aguardamos a plena redenção, a glorificação, lidamos diariamente com marcas dessa herança. Olha que coisa maravilhosa. Romanos capítulo 5, versos 13 e 14, continuando. Porque antes de ser dada a lei, esse pecado já havia no mundo. Mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Já vou explicar o que é que isso significa. Entretanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Ou seja, pecado antes da lei. Antes de Moisés já havia pecado, obviamente. Porém, não era formalizado. É isso que o texto está dizendo.
A lei, ela vai explicar o pecado. Ela vai formalizar o pecado. Ela vai tipificar o pecado. Ela vai dar nome ao pecado. É isso que a lei veio fazer. Ele existia, mas ele não era tido em consideração. Ele não tinha nome. Ele não tinha. Se a lei não diz não cobiçarás, como é que eu vou saber o que é cobiça? Né? Agora, o problema, ele já existia. O pecado já existia. Ele só não estava formalizado. Por isso que o verso 14 diz: a morte reinou, mesmo sem lei. Porque a prova de que o pecado já atuava é que a morte reinava, desde Adão até Moisés. As pessoas continuaram morrendo, né? Mesmo aqueles que não pecaram, como Adão, que comeram da fruta, né? Com esse mandamento explícito, eles morreram. Porquê? Porque estavam todos incluídos nesse pecado de Adão. E Adão é essa figura daquele que havia de vir. Adão é o tipo de Cristo, um representante. O que é que significa que Adão é um tipo de Cristo? Porque é um representante cuja sua ação afetou a muitos. Cristo, cabeça da humanidade velha. Não, Adão, cabeça da humanidade velha. Cristo, cabeça da nova humanidade. Olha o que é que diz o verso 15. Todavia, então, se por um a transgressão reinou em Adão. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo faz um contraste aqui à semelhança entre Adão e Cristo. Porém, ele diz assim: existe uma semelhança entre Adão e Cristo, mas a graça é superior ao pecado. A graça é superior ao estrago. Vocês lembram daquela comparação que eu fiz na palavra da última pregação sobre a maldição hereditária? Do verso 5 de Êxodo capítulo 20 e do verso 6 de Êxodo capítulo 20? Como havia ali um detalhe gigantesco que muitos ignoram. Vamos ler Êxodo capítulo 20, do verso, alguém que não possa não ter estado nessa palavra. Êxodo capítulo 20, do 5 ao 6. Diz assim: não adoro essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Visito a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com Romanos, capítulo 5, verso 15? Olha o que é que Paulo está falando, né? O dom gratuito não é como ofensa, porque a ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça. Pela a obra de um, muitos foram feitos salvos. Olha aqui o que é que a palavra está querendo dizer. Que o juízo é inferior à graça. Perceba que existe uma desproporção em Êxodo capítulo 25 em comparação com Êxodo capítulo 26. O texto que as pessoas pregam para falar de maldição hereditária, não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo que existe uma desproporção. Castigo a 4 gerações, misericórdia a 1000 gerações. Essa desproporção é intencional. É Deus dizendo assim: a minha misericórdia é infinitamente maior que o juízo. É Deus dizendo: o meu amor é mais forte que qualquer pecado. É Deus dizendo: olha, a graça tem mais alcance do que o fracasso humano. E por isso Paulo está explicando aqui. Romanos capítulo 5, verso 20, nós vamos ler: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então diz assim: olha, não é assim o dom como a ofensa. O dom é diferente da ofensa. A ofensa está falando da queda e o dom está falando da dávida de Cristo. Né? Eles são comparáveis como atos de cabeças representativas, mas a graça é superior. É isso que Paulo está falando. Se muitos morreram pelo castigo, muito mais a graça de Deus salvará. Um único ato de Adão, um único pecado, trouxe morte a muitos. Mas um único ato de justiça, um único ato de obediência, trouxe graça a muitos que pecaram, né? O trago de Adão é enorme, mas não é maior do que o poder restaurador da graça de Cristo. É isso que Paulo está querendo falar aqui. Paulo está querendo dizer: ninguém é irrecuperável diante de Deus.
O tamanho do seu pecado não pode resistir à graça que há em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Ele continua, né, fazendo essa espécie de condenação contra a justificação para ver qual que é o mais poderoso, né? Verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para a justificação. Paulo continua afirmando a superioridade da graça em relação à condenação. Uma só ofensa, julgamento, condenação. Muitas ofensas, graça, justificação. Né? Deus pegou numa montanha de pecados e, em vez de acrescentar mais juízo, ele fez jorrar graça para declarar justos aqueles que crerem. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Cristo Jesus. Então, a morte reinou, aqui é a imagem de um rei sentado no trono, a morte dominando como um monarca tirano desde a queda, mas agora em Cristo muda o regime. Os que recebem a abundância da graça passam a reinar em vida. Isso não significa virar um super-homem sem problemas, mas significa uma vitória final sobre a morte, participação do reino de Cristo, a autoridade espiritual de quem está em Cristo, não mais debaixo da tirania do pecado e da morte. E por isso que Paulo encara a morte como se a morte fosse uma entidade. E ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós reinamos e viveremos eternamente, ainda que hoje sejamos sujeitos à morte física. Mas isso não é o fim. Olha o que é que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que eu vou-vos revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível, olha, glorificação, último estágio da graça, se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Jesus venceu a morte e um dia essa mesma morte será lançada no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Será a última a ser lançada. A morte já foi vencida e será completamente extinta no inferno. E depois disso, olha o que é que Deus tem para nós. João viu, Apocalipse 21, verso 1, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. E então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, Deus mesmo estará no meio deles e será Deus deles. Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não existirá mais morte, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço novo todas as coisas, acrescentou. Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Glória a Deus. O crente não é mais súbdito da morte, é co-herdeiro com Cristo, e mesmo que morra fisicamente, viverá eternamente. Versos 18 e 19, para terminarmos. Aguente só um pouquinho, meus irmãos. Pois assim como pela ofensa de uma só pessoa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão tornados justos. Parece até uma redundância aqui de Paulo, mas Paulo quer que ninguém tenha dúvidas. Duas correntes: condenação, justificação. Ofensa de um, juízo sobre todos, condenação. Ato de justiça de um, obra de Cristo, graça oferecida a todos,
justificação sobre todos, aqui claro, que não aponta para o universalismo, né? Aponta para o alcance universal desta oferta. Esta oferta é universal para todo aquele que crê, segundo João capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Poder aqui não é dínamos, é possibilidade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Justificação não é Deus fingindo que não houve pecado. É Deus acreditando a obediência de Cristo na conta de quem crê. A imputação do pecado de Adão, né, é cancelado e é imputado justiça em quem crê em Cristo Jesus. Verso 20: sobreveio a lei para que avelutasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que é que significa isso, para terminarmos? Que essa última parte do capítulo 5 causa muitas dúvidas. Sobreveio a lei para que a ofensa aumentasse ainda mais, ou avolutasse ainda mais. A lei veio para que avultasse a ofensa, ou para aumentar a ofensa. O que é que isso significa? Porque a lei não entrou para salvar, ela entrou para tornar o pecado evidente, grande e claro. A lei funcionou como um holofote que ilumina toda a sujeira que já estava lá, né? Por isso que diz: sobreveio a lei para que aumentasse ainda mais a ofensa, porque a lei veio mostrar ainda mais evidente o quanto o homem era pecador. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça superior à condenação. O pecado aumentou o conhecimento, aumentou com o conhecimento da lei, mas a graça passa por cima em intensidade, profundidade e poder. Não é licença para pecar, não é isso que Paulo está falando aqui. E ele vai responder isto no capítulo 6. É consolo para quem olha para a lei, que é santa, que é pura, que é divina, que é boa, e vê o tamanho do seu próprio pecado. Mas quando olha para a graça de Jesus, vê que a graça é maior ainda. Quando alguém se vê totalmente arruinado, este texto responde: a graça de Deus é maior do que tudo isso. Verso 21, para terminar, meus irmãos. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça para a justiça, para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Paulo fecha o capítulo com um quadro majestoso da nossa realidade. Antes, o pecado reinava através da morte. Resultado: desespero, perdição, falta de esperança, trevas. Agora em Cristo, a graça reina através da justiça de Cristo aplicada em nós. Resultado: vida eterna, esperança, alegria, paz com Deus, tranquilidade na obra de Jesus. Porque, como diz o texto e acaba esse capítulo 5, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo isso por meio de uma pessoa, não de um sistema religioso. Uma pessoa. O senhorio de Cristo fecha todo o argumento. Ele não é só Salvador e justificador. Ele é o Senhor de toda essa obra. Meus irmãos, glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um. Que a justificação pela graça, essa doutrina tão importante para nós, não seja algo estranho ao cristão. Nós não podemos tropeçar na doutrina mais importante de todo o cristianismo. E por isso que esse estudo da Carta aos Romanos é tão importante para nós. Irmãos, eu quero deixar oportunidade, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação. Já passámos um pouco do horário e eu gostaria de orar junto com todos vocês, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, assim, alguma rápida, alguma observação rápida. Fernando, Deus abençoe, meu irmão. Ô, pastor, a paz do Senhor, paz do Senhor a todos que estão aí assistindo essa live, Amém. esse tudo. Eu tenho uma curiosidade, pastor, assim, antes de Jesus vir, né, a humanidade, os homens eram comandados pela lei.
né? Hum, Moisés, a partir daquele momento, Deus deu a lei para Moisés. Eu queria tirar uma hum, curiosidade minha. No juízo final, né? Quando Jesus vier, essas pessoas aham, que antes de Jesus, como que elas vão ser, como diz, julgadas? Como que elas vão ser se não existia como assim a pessoa de Jesus naquela época, aham, assim, antes de Jesus chegar à Terra? Entendeu? Eu queria aham. compreender isso, porque hoje nós temos a Irmão, palavra, hoje nós cremos, nós somos batizados, e se nós cremos em uhum. Cristo, nós somos salvos. E aquelas pessoas antes, né? Eu falo assim, eles vão ser justificados pelas obras que eram bons, cumpriam os Não, mandamentos, não. porque normalmente o único que cumpriu a lei fiel, justo e verdadeiro foi Jesus, né? Que não tinha pecado. Foi. Como será, se tem alguma uma resposta para isso? Como será que Deus irá julgar essas pessoas, né? Olha, É, então, continua, desculpa, desculpa. não, pode ir, é isso mesmo, só isso mesmo que eu ia Meu perguntar. irmão, o capítulo, o capítulo 4 explica isso para nós. Capítulo 4 de Romanos. E a Bíblia também. Gênesis capítulo 15, verso Hum, 6, né? sei. Fala de Abraão quando recebe a promessa de Deus. E o texto diz assim: esse foi o texto que Paulo usou de argumento para Hum, falar que sempre a salvação foi por fé e nunca por ah, obras. sim. Porque em Gênesis capítulo 15 diz assim: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. E, só que o, a circuncisão vem no capítulo 17. Então ele Hum. foi justificado pela sua fé antes de qualquer tipo de obra. Ah, Toda a salvação, irmãos, muito importante, toda a salvação, não existe salvação sem ser pela fé em Cristo. Não existe. Pastor, mas como é que foi salvo o povo antes de Cristo? Pela fé em Cristo. Por quê? Porque desde Adão e Eva que existe a promessa do Cristo. Gênesis amém. 3,15, né? Olha o Uhum. que é que Enoque profetizava. Enoque, ele profetizava a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a vinda do Messias. Aleluia. Não é o que está lá em Judas? Uhum. Então, Enoque, o sétimo depois de Adão, que foi contemporâneo de Adão, porque ele viveu ainda durante 298 anos juntos, eles, nessa altura, a fé era no Messias. Olha, Jó, antes de Cristo, eu sei que o meu Redentor vive. Então, toda a salvação foi na esperança, na fé do Messias que queria, que havia de vir. E isso é difícil para nós pensarmos, mas é fácil fazer assim. Eles criam olhando para a frente, naquele que viria. Nós cremos olhando para trás naquele que já veio. Então Aleluia. essa é que é a diferença. Mas não existe salvação fora da pessoa de Cristo. Olha o que é que diz Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11 diz assim, que depois de falar daqueles heróis da fé, foram Uhum. mortos, torturados, perseguidos, diz assim, todos estes, todos estes, verso 39, Hebreus 11, obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram a concretização da promessa. Então, eles tinham uma promessa, tiveram fé na promessa, porque Deus proveu coisa superior a nosso respeito. Ou seja, nós, depois no verso 12, ele continua: olha, vocês têm essas testemunhas de fé, né? Então, olhem para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo, né? Então, toda a salvação sempre é pelo mérito de Cristo, no Messias, né? Cristo é o Messias. Messias é uma palavra hebraica e Cristo é uma palavra grega. Então, sempre foi, o foco sempre foi o Messias, desde lá do Éden, desde o Éden. E toda a salvação é na esperança desse Messias que viria para restaurar todas as coisas. Então, eu acho que consegui explicar.
Amém. Obrigado. Amém? Irmãos, vamos orar. Vamos agradecer a Pastor, Deus. Oi, Johnny. Paz do Senhor, meu tudo irmão. bem? Sim, Tudo? podia fazer uma pergunta? Oh, sim, sim. Obrigado. Desculpe. Em Romanos 2, 12 Sim. diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, Julgado, sim. sim, eu aí compreendo ou entendo que las personas Capítulo que 2, né? murieron, que sí, que murieron antes de Jesucristo, que eles van a ser juzgados pela lei de Moisés. Eu acredito isso. E as pessoas É. que murieron, o murieron antes de la ley de Moisés, o que no tuvieron la ley de Moisés, pues van a ser juzgados pela consciência. Por exemplo, os Sim. incas, os aztecas, as outras pessoas que não tinham lei, Sim, ó. então, sim. Só isso, É. desculpe. Então, Obrigado. O Romanos, capítulo 1, 2 e 3, fala precisamente sobre isso. Fala precisamente sobre isso. Vamos lá ver. Quem é julgado é sempre julgado por obras. Por isso que aqueles que são julgados vai se abrir o livro das obras. Entendeu? Todo julgamento é por obras. Toda a salvação é por graça. Então tem que se entender essas duas questões. Então todo julgamento será por obras. Só que mas todo a salvação será por graça mediante a fé, né? Toda a salvação será por graça mediante a fé. Não tem salvação fora da obra de Cristo. Não existe salvação fora da obra do plano de salvação do Messias. Não existe. Agora, todos que são julgados, todos que são condenados, todos que estão perdidos, serão julgados, serão condenados segundo as suas obras. Porque é que nós não seremos julgados segundo as obras? Porque nós entramos numa outra família, num outro nível, né? Nós nos unimos a Cristo nas obras dele, né? Então, o nosso julgamento já foi feito. O nosso julgamento já foi feito há 2000 anos atrás na cruz. Então, para nós não tem mais julgamento. Agora, aqueles que são perdidos, e é isso que Paulo está falando, no capítulo 2, 3, no capítulo 1, 2 e 3, ele fala daqueles que não que são gentios, ele fala daqueles que têm lei e fala dos judeus. Então, esses serão julgados sempre mediante a lei e as obras, né? E a consciência. Agora, Paulo aí não está falando, capítulo 1, 2 e 3, Paulo não está dando problema, não está dando solução para a salvação. Ele está colocando toda a humanidade no tribunal. E ele termina o capítulo 3 aí sim, dizendo: olha, as obras condenarão o ser humano, mas a salvação só pela fé em Cristo Jesus. Então, o contexto de Romanos 1, 2 e 3 é condenação, independentemente de lei ou sem lei, é condenação. Quando está a falar julgados, julgado é quem é condenado, nós não. O nosso julgamento já aconteceu lá atrás na cruz. Esse é o contexto até o capítulo 3. No último verso do capítulo 3, ele abre a porta da justificação pela fé, e no capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão e Davi, né? Reforçando essa ideia de que a salvação sempre pela fé antes das obras. E ele dá o exemplo da circuncisão que foi depois da salvação. E a lei depois da salvação de Abraão. Ele foi salvo sem lei. Amém? Pa- Pastora, paz do Senhor. Sim. Ah, é claro, eu creio nisso, que sem Jesus Cristo não há salvação. Quem não tem o Filho não tem o Pai, não é? Mas Isso. eu creio que é mais ou menos assim, isto é o que eu creio. Quem busca a Deus Pois. em espírito e em verdade, então pode não ser cristão, nunca ter ouvido falar de Cristo, mas Jesus Cristo se lhe é revelado. E eu creio que antes de Jesus ter vindo ao mundo, eu acho que foi isso que aconteceu. Esses heróis da fé, tudo isso que fala a palavra, é porque eles eram homens que buscavam a Deus
e, claro, eram justos, como no caso de Cornélio, e que buscavam a Deus, não é? Na sua sinceridade. Por isso Jesus Cristo se lhe revelava, por isso Jesus Cristo enviava os seus filhos, no caso, a pregar a Cornélio. Eu acho que é mais ou Isso. menos assim. Quando se busca em espírito e em verdade, então Jesus lhe é revelado a essas pessoas. Com toda a certeza, com toda a certeza, mas tem que haver uma revelação de Jesus. Com toda a certeza. Claro. Olha, eu vou te falar uma coisa. Vocês procurem, eu vou tentar colocar aqui. Existem dezenas de milhares de testemunhos de pessoas, principalmente da comunidade muçulmana, que nunca ouviram falar de Jesus e que tiveram uma revelação de Jesus, em que essa revelação busca procurar um livro chamado Bíblia, um povo chamado cristão. Isso é fácil de encontrar no YouTube, hã? É fácil de encontrar. Existem vários testemunhos. Então eu acredito que Deus pode sim se revelar de uma maneira sobrenatural a alguém que nunca tenha tido contacto com a palavra de Deus, mas no sentido de o direcionar para o filho, sempre, porque senão a Bíblia entra em uma contradição. Não, a palavra é bem clara. Nós vemos lá Enoque, antes de tudo, profetizando a vinda do Senhor, né? E nós vemos toda aquela esperança da semente da mulher, que era a promessa para a humanidade. Então, isso que tu estás a dizer, eu super acredito nisso, porque existem milhares de testemunhos nesse sentido, mas lá está como eu estou a dizer. Deus se manifesta como é que Ele quiser. Tem a revelação natural, tem a revelação sobrenatural. Ele se manifestou a Paulo de uma maneira sobrenatural. Agora, não existe salvação sem a pessoa de Cristo, né? Sem a fé na pessoa de Cristo, né? Sem a fé em Deus, Amém. através da pessoa de Cristo. Então, mas eu creio muito nisso. Eu vou procurar um documentário sobre isso e eu vou partilhar no grupo. Amém. Amém? Obrigada, pastor. Amém, Amém. obrigado. Deus abençoe. Obrigado aí pelas perguntas sempre desafiantes. Olha, irmão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por esta palavra e que a gente possa continuar aprendendo, crescendo em graça e misericórdia, sempre para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nosso objetivo aqui não é desfilar nenhum tipo de conhecimento, mas humildemente partilhar as coisas maravilhosas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e que a gente possa ser essa luz e esse sal nesta terra, nesta nação, onde quer que o Senhor nos coloque, que a gente possa anunciar essa mensagem maravilhosa da graça, da justificação pela fé no Teu Santo Filho e numa vida de santificação, ansiando a maravilhosa glorificação que o Senhor tem preparado para todos nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um grande abraço a todos.